Boa noite, Dom. Vou aproveitar esse espaço para compartilhar meu relato. Certa vez, reservei um Airbnb sozinho em uma região do Arizona, onde eu tinha uma entrevista de emprego. Como era muito longe de onde moro, resolvi transformar isso em uma pequena viagem. Escolhi esse Airbnb em particular, porque era bem mais barato do que qualquer hotel que encontrei. A propriedade ficava a cerca de 30 minutos do local da entrevista, o que para mim estava ótimo. Era em uma estrada sem saída, isolada, com uma vista incrível do deserto nos fundos. Levei meu laptop para poder continuar trabalhando no meu emprego atual durante o dia, o que me manteve ocupado na maior parte do tempo que estive lá. Fiquei por 3 dias. A entrevista estava marcada para o segundo dia, uma terça-feira. Eu iria embora na sexta-feira. Na segunda-feira à noite, véspera da minha entrevista, comecei a praticar perguntas específicas da empresa e a revisar alguns detalhes de última hora sobre ela. Eu estava fazendo isso no meu laptop, na sala de estar da casa, provavelmente em torno das 9 horas da noite, quando escutei uma batida na janela. Quando digo batida, não foi exatamente um golpe forte, parecia mais o toque de um dedo. Instintivamente, virei a cabeça para a esquerda, onde ficava a janela. Não vi ninguém, mas lá fora estava completamente escuro. Senti um leve medo de olhar diretamente pela janela, mas respirei fundo e encarei. Não havia ninguém que eu pudesse ver, apenas a escuridão do lado de fora. Claro, poderia ter sido apenas um inseto que bateu no vidro, afinal temos alguns bem desagradáveis por aqui. No dia seguinte fiz a entrevista e senti que me saí muito bem. Depois disso, o resto da minha viagem foi dedicado a explorar diferentes partes da cidade de carro, experimentar restaurantes variados e relaxar no quintal, aproveitando o sol. Mal sabia eu que, enquanto estava no quintal, provavelmente estava sendo observado. Mais tarde, naquela noite, enquanto assistia Breaking Bad na Netflix, aconteceu de novo, uma única batida na janela. Dessa vez ficou claro que não era apenas um inseto. O desconforto aumentou, mas novamente corri até a janela. Não vi ninguém, mas isso não significava que não houvesse alguém lá fora. Verifiquei as janelas próximas à porta da frente e em seguida abri a porta dando uma rápida olhada do lado de fora. Como não havia sinal de ninguém, voltei para dentro e segui até a porta dos fundos. Saí para a varanda com a vista voltada para o deserto atrás da casa. Havia apenas silêncio e escuridão. Foi então que ouvi um som seco, como alguém estalando a língua no céu da boca. Vinha de longe, além do alcance da luz da casa, perdido naquele deserto gelado. A sensação de estar sendo observado me deixou em alerta, como se alguém pudesse estar escondido atrás de qualquer arbusto, brincando comigo. Gritei, e quase como uma resposta, ouvi outro clique. Olhei na direção de onde o som vinha e então vi uma figura, não muito longe, vestida com roupas escuras, quase se camuflando na escuridão do deserto. Comecei a me aproximar lentamente, mas logo parei, percebendo que me aventurar mais perto daquela pessoa talvez não fosse uma boa ideia. Gritei: "Você está em propriedade privada. Vou chamar a polícia se não for embora." E vi, com alívio e inquietação, a figura se afastar rapidamente. Comecei a imaginar que poderia ser o anfitrião do Airbnb, mas logo descartei essa ideia como exagero, pois realmente não fazia sentido. Na noite seguinte, estava na cama com meu laptop, assistindo Breaking Bad mais uma vez antes de dormir. Acho que vi 2 episódios, o que significa que já estava assistindo por cerca de 1h30. Não ouvi nenhum barulho estranho dentro da casa, embora minha mente ainda estivesse presa àquele encontro esquisito da noite anterior enquanto assistia ao programa. Quando finalmente apaguei a luz e tentei dormir, não passaram nem 10 segundos até que ouvi novamente aquele som de clique, mas dessa vez parecia vir abafado de dentro do armário. Meu olhar se virou imediatamente para a porta do armário, que estava apenas entreaberta. Instintivamente, pulei da cama ainda de pijama e corri direto para o carro. Sentei na garagem com o motor ligado e imediatamente liguei para o 911. Enquanto falava com o atendente, fiquei observando a casa, esperando ver se alguém sairia, já que todas as minhas coisas ainda estavam lá dentro. Quando a viatura chegou, entrei com os policiais e fizemos uma breve busca na casa. Ela era bem pequena,
com poucos lugares onde alguém pudesse se esconder. Ainda assim, arrumei minhas coisas e deixei o local naquela mesma noite, indo para um hotel próximo. No dia seguinte, entrei em contato com o Airbnb e com o anfitrião, mas só consegui um reembolso parcial pela minha estadia. Continuo acreditando que o anfitrião poderia estar envolvido. Afinal, quem mais teria acesso à casa? Não havia sinais de arrombamento, o que me faz pensar que, quem quer que fosse, poderia ter uma chave. Mas talvez eu esteja enganado. Pode ser que fosse apenas um estranho que entrou na hora certa. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Minha esposa Catherine e eu estamos juntos há 10 anos e já fazem 2 que oficializamos nossa união. Recentemente, adquirimos uma casa juntos, há menos de um mês. E para ser honesto, as coisas não poderiam ter começado de maneira pior. Nos mudamos para uma cidadezinha no interior da Geórgia, chamada Woss. Não vou compartilhar mais detalhes para evitar complicações futuras. Estamos em uma rua tranquila, com uma propriedade espaçosa de frente para uma pequena porção de floresta. Esse detalhe, aliás, foi um dos grandes atrativos para nós dois. Nosso plano é adotar um cachorro e criar nossos filhos por aqui. Por isso queríamos um lugar grande com espaço suficiente para o cão e as crianças correrem à vontade. Felizmente, nossos horários de trabalho são bem parecidos. Eu chego em casa por volta das 5 da tarde, enquanto ela costuma chegar mais ou menos 1 hora depois, por volta das 6. Nos primeiros 2 dias na nova casa, tudo estava completamente normal. Como era fim de semana, passamos o tempo todo desempacotando nossas coisas. Foi apenas na segunda-feira à noite, quando já estávamos na cama há uns 20 minutos e com todas as luzes apagadas, que ouvimos algo estranho no quintal, uma música alta. Nossos vizinhos mais próximos moram a uma boa distância, o que elimina a possibilidade de ser algum som vindo das casas ao redor. A música estava definitivamente vindo do nosso quintal. E não era o tipo de música que se ouve em festas, longe disso. Parecia algo antigo, com uma qualidade estática. As janelas estavam fechadas. Então, depois de trocarmos olhares assustados e nos perguntarmos de onde aquilo poderia estar vindo, resolvi abrir a janela ao lado da cama. Na hora, o som ficou muito mais claro. Era uma música que parecia ser dos anos 40 tocando alto. Mais tarde, depois de pesquisar um pouco sobre a letra, descobri que o nome da canção era Who's Afraid of the Big Bad Wolf, de Henry Hall. Apesar de ser uma música que supostamente deveria ser alegre, ela tinha algo de inquietante. No momento em que a ouvimos ecoando no nosso quintal, o clima era de puro terror. Ainda estávamos nos acostumando com a casa e tentando descobrir tudo, mas imaginamos que deveria haver um interruptor que ligasse a luz do quintal no andar de baixo. Desci correndo até a porta dos fundos e comecei a acionar os interruptores que ficavam ali, ao lado da porta. Um deles finalmente iluminou o quintal. Dei uma boa olhada ao redor e não vi ninguém. Abri a porta e o som da música ficou ainda mais alto. Mas, à medida que caminhei pela grama, percebi que a música não vinha do quintal, e sim da floresta. A canção continuou tocando até o final enquanto eu estava parado ali, no meio do quintal, sem saber o que fazer, apenas olhando ao redor. Quando a música terminou, tudo voltou a ficar em silêncio. Na hora, pensei que devia ser alguma pegadinha boba, talvez uma brincadeira de boas-vindas, mas definitivamente não era algo engraçado. Voltei para dentro e disse à minha esposa que provavelmente eram apenas algumas crianças tentando pregar um susto nos recém-chegados da cidade por algum motivo. Ao dizer isso em voz alta, me dei conta de como aquilo parecia ridículo e sem sentido. Quem faria algo assim? Na noite seguinte aconteceu de novo. Alguns minutos depois de apagarmos as luzes no quarto, a mesma música alta começou a tocar do lado de fora. Dessa vez, estava muito mais alta, e a música que tocava era uma que todo mundo conhece bem,
Tiptoe Through the Tulips. Catherine e eu nos entreolhamos mais uma vez, só que dessa vez, a expressão em nossos rostos era de verdadeiro incômodo e preocupação. A gente esperava que aquilo tivesse sido um evento isolado, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela e, dessa vez, consegui ver algo na grama. Não era uma pessoa, mas havia definitivamente alguma coisa lá. Comentei com minha esposa que iria verificar o que era. Ela sugeriu que chamássemos a polícia, e eu concordei, dizendo que faríamos isso em 1 segundo. Saí de casa decidido, sentindo que precisava me impor como o homem da casa, não apenas para minha esposa, mas também para quem quer que estivesse tentando nos intimidar, só porque éramos os novos moradores da região. Quando cheguei ao quintal, percebi que o objeto na grama era menor do que eu tinha imaginado inicialmente, mas era dele que a música assustadora estava vindo. Ao me aproximar, vi que era um rádio antigo. Sem pensar muito, desliguei o aparelho e olhei para a janela onde minha esposa me observava. Levantei o rádio e gritei que alguém tinha deixado aquilo lá para nos assustar. Mas o que aconteceu em seguida foi totalmente inesperado. Em resposta ao que eu disse, minha esposa começou a gritar meu nome, mandando que eu voltasse correndo para dentro de casa. Ela não parava de gritar: "Corre!" Confuso, perguntei: "Por quê?" E ela respondeu desesperada: "Tem pessoas atrás de você." Quando ela disse isso, senti meu coração pular uma batida. Virei-me imediatamente em direção à floresta e vi 3 figuras, paradas a uns 2 metros de distância uma da outra, todas voltadas diretamente para mim. Eles não estavam correndo, apenas parados, me encarando. Gritei: "Oh, meu Deus!" E corri de volta para dentro de casa, batendo a porta com força atrás de mim. Minha esposa já estava no andar de cima, chorando desesperadamente. Disse a ela que ia ligar para a polícia, e foi exatamente o que fiz. Felizmente, eles chegaram não muito tempo depois. Durante todo o tempo de espera, ficamos apavorados, esperando a qualquer momento ouvir batidas em uma das portas ou janelas. Quando os 2 policiais apareceram, minha esposa e eu explicamos a situação o mais rápido que pudemos, ainda cheios de nervosismo. Mostrei a eles o rádio, que estava no chão, e perguntei se poderiam levá-lo como evidência para buscar impressões digitais. Eu disse que só tinha tocado na parte de cima, segurando pela alça. Eles concordaram e levaram o rádio. Os policiais também iluminaram a beira da floresta com suas lanternas por alguns minutos, provavelmente na tentativa de assustar quem quer que estivesse por lá, caso ainda estivessem. Foi um alívio temporário, mas assim que a polícia foi embora, o sentimento de vulnerabilidade voltou com força. Honestamente, ficamos assustados de novo. Por sorte, aquelas pessoas nunca mais voltaram. Isso aconteceu há apenas algumas semanas e espero que não voltem. Se aparecerem outra vez, vou tentar gravar tudo em vídeo, com certeza. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e clínicas antes de chegar ao local onde estou hoje. Um dos hospitais onde trabalhei era especializado em geriatria, a cerca de 30 minutos da minha casa. Eu já tinha uma boa experiência com pacientes idosos, então essa parte do trabalho não era novidade para mim. No entanto, eu só fiquei nesse hospital por algumas semanas, e já já você vai entender o porquê. Naquela noite, sem saber, estava prestes a viver o penúltimo turno ali. Era um plantão noturno, e eu já estava com um déficit enorme de sono. Fui designada para a ala de Alzheimer, onde os pacientes me adoravam. Talvez por eu ser uma jovem na casa dos 20 anos, minha presença trazia algo diferente para eles, algo que não encontravam em seu cotidiano. Esses residentes que muitas vezes ficavam perdidos em suas próprias mentes, viam em mim um sopro de ar fresco, alguém capaz de conectá-los com o presente. Quando você está sozinho, é fácil se perder em seus próprios pensamentos, mas a presença de outra pessoa ao seu lado ajuda a ancorá-lo no momento, a vivenciar aquele instante. Naquela noite eu estava cuidando de vários pacientes, mas uma em particular estava mais agitada que os outros. O nome dela era Marta. Era minha primeira noite cuidando dela, e toda vez que eu entrava em seu quarto,
Ela me falava sobre as vozes que continuava ouvindo e o homem vestido de preto que sempre via no canto do quarto. A outra senhora que dividia o quarto com ela tinha pedido, antes do início do meu turno, que a cortina fosse fechada para que Marta não a incomodasse. Ela era uma senhora doce, que sempre sorria quando eu estava por perto, mas falava pouco e era muito esquecida. Comecei meu turno por volta das 8 da noite e por volta das 11, a maioria dos pacientes já estava dormindo. Mas não Marta. Sempre que ela me chamava até o quarto, estava assustada com as vozes que ouvia e com o homem de preto que, segundo ela, a encarava do canto do quarto. Tenho que admitir, isso estava começando a me assustar também. Eu sabia que, na mente dela, essas coisas eram reais e senti muita empatia por ela. Devia ser aterrorizante viver com essas sensações. Ainda assim, me esforcei ao máximo para acalmá-la e ajudá-la a dormir. Não quis ligar a TV para distraí-la, já que queria ser respeitosa com a outra paciente no quarto. Então, segurei as mãos de Marta e disse para ela respirar fundo e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha e que eu estaria sempre por perto. Bastava chamar. Isso pareceu ajudar. Marta se acalmou por um tempo e na próxima vez que entrei no quarto finalmente estava dormindo. Quando a maioria dos pacientes, ou praticamente todos, estão dormindo, o tempo parece passar mais devagar. É como se os minutos começassem a andar para trás. Algumas horas depois eu estava na sala de roupas de cama, reabastecendo meu carrinho, quando ouvi um barulho na sala. Aquele era um espaço pequeno e sempre silencioso, e como eu tinha fechado a porta, qualquer som diferente era estranho. Me virei para olhar, mas não vi nada, então voltei a abastecer o carrinho. Foi então que senti algo que só posso descrever como uma mão sobre o meu ombro. Olhei para o meu ombro e imediatamente pulei e gritei, mas não havia nada ali. Não havia ninguém na sala, mas eu sabia que tinha sentido uma mão grande basicamente me segurando. Dei uma espiada no corredor, mas não havia nenhum outro enfermeiro por perto. Estava tudo em silêncio. Sem ter muito mais o que fazer, voltei a reabastecer o carrinho. Continuei até ele estar cheio. No momento em que me virei para a porta, caí no chão e comecei a gritar, sentindo meu coração disparar até a garganta. Do lado de fora da porta, através do vidro, havia um homem vestido de preto, parado, me encarando e sorrindo. Meus gritos foram tão altos que provavelmente acordaram a ala inteira. E de repente, ele desapareceu da janela de vidro. Alguns segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, já que eu estava em estado de choque. Desesperada, perguntei se ela tinha visto o homem de preto. A resposta dela foi desconcertante. Que homem? Não tem ninguém aqui. Procuramos em todos os quartos da ala, mas não havia sinal de ninguém vestido de preto. Meus gritos acabaram acordando Marta do que devia ser um sono leve, e quando entrei no quarto dela, ela começou a falar sobre as vozes, só que dessa vez mencionou gritos, sem saber que eram os meus. Aproveitei a deixa e perguntei a ela sobre o homem de preto. Como ele era, se estava sorrindo. Marta me olhou fixamente e vi suas sobrancelhas se franzirem, a expressão mais concentrada que ela tinha mostrado durante todo o dia. Então ela perguntou, como você sabia? Mesmo com meu coração ainda disparado, senti que ele falhou uma batida quando ouvi aquilo. Em seguida, Marta começou a gritar, tire-me daqui, ele está vindo. As outras enfermeiras entraram rapidamente para tentar acalmá-la. Naquela noite fui transferida para outra ala com uma colega e acabei indo para casa mais cedo, pois estava apavorada. No dia seguinte, enviei uma mensagem para a enfermeira-chefe, explicando que o próximo turno seria meu último. Disse que aquela experiência havia me traumatizado e que eu realmente não conseguia voltar para aquele prédio. A resposta que recebi foi compreensiva, como eu esperava. Nunca fui diagnosticada com nada e nunca tive problemas com alucinações. Sei muito bem que a privação de sono pode causar sensações estranhas, mas o que aconteceu naquela noite foi diferente de tudo. Não sei se minha mente começou a me pregar peças por conta do que Marta havia falado a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro, a visão do homem sorridente do outro lado da porta de vidro, combinando com a descrição que a paciente repetia tantas vezes, tudo isso parecia ser mais do que mera coincidência.
Foi uma daquelas experiências sobrenaturais inexplicáveis que acontecem uma vez na vida. Pelo menos, espero que tenha sido só essa vez. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu estava voltando do trabalho para casa numa noite, seguindo o mesmo caminho de sempre. Saí à meia-noite, então provavelmente já passava de 00:15. A minha cidade é bem pacata e um tanto entediante, com muitas florestas ao redor e poucas casas ou pessoas por perto. Eu seguia por uma estrada que não ficava muito distante de onde moro, com um milharal de um lado e uma faixa de mata do outro. Estava no meio do verão, com uma temperatura agradável em torno de 24 graus Celsius. Então, eu tinha abaixado a capota do meu conversível. Estava dirigindo a uns 80 km por hora, quando, de repente, ouvi um grito agudo de mulher vindo de algum lugar ao lado da estrada, mas não consegui identificar de qual direção. Imediatamente pisei no freio e parei o carro, tentando escutar melhor. Logo percebi um som de choro vindo do lado esquerdo, na floresta. Era uma mulher pedindo por ajuda. Sem pensar muito, saí do carro e peguei o cacetete que estava no banco de trás. Caminhei em direção à floresta, chamando: "Quem está aí?" A mulher respondeu quase que instantaneamente: "Por favor, me ajude." Comecei a correr em direção ao som, afastando os galhos e arbustos que surgiam no meu caminho. Gritei para que ela continuasse pedindo socorro. Assim eu conseguiria localizá-la mais facilmente. A cada 10 segundos, mais ou menos, ela gritava "socorro", e eu seguia naquela direção, correndo e gritando de volta. Mas logo comecei a notar algo estranho. Por mais que eu me embrenhasse cada vez mais fundo na floresta, os gritos da mulher não pareciam ficar mais próximos ou mais altos. Na verdade, era como se estivessem sempre a uma mesma distância, mesmo que eu estivesse indo exatamente na direção deles. Eu gritei: "Diga onde você está!" E cerca de 5 segundos depois, a mulher voltou a gritar: "Socorro!" Naquele momento parei onde estava. Algo ali não parecia certo. Uma sensação estranha começou a me invadir, como se eu estivesse sendo atraído para uma armadilha. Decidi virar e correr de volta, seguindo o caminho por onde vim. Corri e corri até que, por entre as árvores, avistei os faróis do meu carro piscando na beira da estrada. Durante todo o trajeto de volta, ainda podia ouvir os gritos da mulher, mas, estranhamente, eles continuavam à mesma distância de mim. Não importava o quanto eu me aproximasse do carro, como se ela estivesse me seguindo. Será que eu estava sendo perseguido? Sem perder mais tempo, entrei no carro e fui embora o mais rápido que pude, completamente apavorado. Liguei para o número de emergência para relatar o incidente às autoridades, caso quisessem investigar. Mas uma coisa era certa: eu não ia ficar por lá. Estava exausto e só queria ir para casa. Depois de contar a alguns amigos e familiares sobre esse encontro bizarro, achei que já podia seguir em frente e esquecer o assunto. No entanto, cerca de uma semana depois, algo no noticiário me deixou com um frio na espinha. O corpo de uma mulher, com pouco mais de 30 anos, foi encontrado na floresta por um homem que passeava com o cachorro. O mais estranho é que não havia sinais de crime. A área em que o corpo foi encontrado era justamente a mesma onde eu havia escutado os gritos. Embora aquela parte da floresta fosse bem extensa, não consegui afastar a sensação de que aquilo não era uma mera coincidência. Antes de Hannah e eu começarmos a namorar oficialmente, já estávamos sempre juntos. Ambos somos fãs de snowboard, e a família dela possui uma cabana aconchegante em Vermont, não muito longe do Stowe Mountain Resort. Isso aconteceu por volta da nossa 10ª vez saindo juntos. Ela me convidou para passar um fim de semana com ela na cabana e fazermos snowboard juntos pela primeira vez. A viagem levou cerca de 5 horas. Quando nos aproximávamos da casa dela, passamos cerca de meia hora numa estrada bastante sinuosa e isolada, onde só víamos de vez em quando entradas que levavam a propriedades escondidas por muralhas de árvores. Estávamos bem no alto das montanhas. Ver outro carro por ali era uma raridade.
Parecia que estávamos completamente sozinhos. Muitas das entradas nem tinham marcas de pneus na neve, o que indicava que muitas das casas estavam desocupadas. Hannah explicou que a maioria das casas naquela área pertencia a pessoas de outros estados, como a família dela. Eu dirigia a uns 50 km/h quando ela de repente me alertou para diminuir. É logo ali. Então pisei no freio e uma pequena abertura nas árvores que eu teria passado despercebido apareceu. Seguimos por uma trilha estreita com o carro em tração nas 4 rodas, até chegarmos à cabana coberta de neve. O lugar parecia incrivelmente acolhedor. Estacionamos e a primeira coisa que fizemos foi ligar o aquecimento na casa. Descarregamos nossas coisas dentro da cabana e, como já estava escuro naquela noite, resolvemos cozinhar algo do que trouxemos para o jantar e assistir a um filme. Acabamos vendo A Procura da Felicidade, na verdade. A cabana tinha praticamente tudo: aquecimento, eletricidade, mas não água encanada. A família dela mantinha diversos galões de água para coisas essenciais, como lavar as mãos e os pratos, mas o banheiro não funcionava. Então Hannah me explicou que precisaríamos usar a casinha do lado de fora. Naquela noite eu só precisava fazer xixi, então fui até a varanda da frente e fiz na neve. Estava nevando naquela noite também. Acabamos adormecendo em algum momento durante o segundo filme que colocamos e acordamos bem cedo com os alarmes dos nossos celulares. Queríamos aproveitar a neve fresca na montanha. Após o café da manhã, começamos a nos preparar para dirigir até a estação de esqui. Mas antes disso eu precisava ir à casinha. Corri até lá com meus sapatos e logo meus pés começaram a congelar. No caminho, notei pegadas na neve. Eram relativamente grandes, mas não consegui identificar se eram de botas ou de algum animal. Resolvi seguir a trilha e percebi que ela contornava a casa e seguia em direção à floresta. Chamei Hannah para ver e ela saiu para olhar, dizendo que provavelmente era um urso preto, já que eles são comuns por aqui. Depois disso, fui até a casinha, fiz o que precisava e partimos para a estação de esqui, onde passamos um ótimo dia de snowboard por cerca de 8 horas. Depois disso, paramos em um restaurante para comer e voltamos para a cabana. Naquele momento já estava completamente escuro lá fora e a neve começava a cair novamente. Acendemos uma fogueira, colocamos o aquecedor no máximo e começamos a ouvir música. Depois de um tempo bebendo, senti que era hora de ir ao banheiro. Já que teria que calçar minhas botas de qualquer forma, decidi fazer tudo de uma vez e fui até a casinha lá fora. Corri pela nevasca e entrei na casinha novamente. Desta vez, bati a porta com força para evitar que a neve e o vento gelado entrassem. Ainda conseguia ouvir a música alta vindo da casa. Mas então, por cima do som, ouvi passos na neve passando perto da casinha. "Hannah!" gritei. Nenhuma resposta. Apenas ouvi os passos se afastando. Eu estava com meu celular, então mandei uma mensagem. "Você está aí fora?" Mas a mensagem não foi enviada imediatamente, pois o sinal de celular era horrível naquela altura das montanhas. Alguns minutos se passaram e eu ainda estava na casinha. Estava quase terminando quando, de repente, a música parou completamente. O silêncio tomou conta, quebrado apenas pelo suave som dos flocos de neve caindo lá fora. Ao sair da casinha, percebi que tudo ao redor estava mergulhado na escuridão total. As luzes da casa estavam apagadas. Achei que talvez a energia tivesse caído. Usei a lanterna do meu celular e vi um novo conjunto de pegadas na neve, levando até a casa. Segui as marcas até a porta da frente, mas elas pareciam parar ali e depois continuar ao redor da casa. Bati na porta e chamei por Hannah. De repente a porta se abriu e um braço me puxou para dentro da casa. Era Hannah. Ela rapidamente fechou a porta com força e trancou. Com a voz baixa, ela contou que um homem tinha tentado abrir a porta. Ela a trancou assim que eu fui até a casinha, pois estava com medo de ficar sozinha. Quando percebeu que a pessoa na porta não era eu, cortou a energia e se escondeu em um canto da sala de estar, horrorizada ao ver um estranho passar pela janela, espiando lentamente para dentro. Eu cheguei à porta apenas alguns minutos depois disso. Hannah então mencionou que havia uma adega secreta no chão, onde o pai dela guardava alguns rifles e uma espingarda. No escuro,
Consegui encontrar a maçaneta da adega e a levantei. Com a ajuda da lanterna do meu celular, desci a pequena escada e peguei uma das armas na parede. Decidimos esperar no sofá, em silêncio e no escuro, com medo de acender as luzes e nos expor a quem estivesse lá fora. Não havia vizinhos próximos, e Hannah comentou que nenhum deles estaria em Vermont naquele momento. Mais uma vez, o único som era o dos flocos de neve caindo, até que o barulho inquietante de passos na neve do lado de fora voltou a se fazer ouvir. Peguei a arma já carregada, fui até a porta da frente, abri e disparei 3 vezes no ar, gritando. Os passos desapareceram. Imagino que o intruso tenha fugido, e o som dos tiros ecoando no ar provavelmente abafou os passos se afastando. Na manhã seguinte, saímos da cabana seguindo o conselho do pai dela, que disse que era melhor não ficarmos por lá naquele momento. Não havia nada de valor que eles estivessem preocupados em perder. Então partimos no dia seguinte. Pelo menos, conseguimos aproveitar o dia de snowboard. Aquela noite terrível, sem dúvida, foi uma experiência que nunca vamos esquecer. Meu nome é Jonathan, tenho 25 anos e vivo na fazenda da minha família. Quando meus pais saem da cidade, sou eu quem ajuda a cuidar de tudo por aqui. É uma fazenda pequena, bem familiar mesmo, nada de comercial ou algo do tipo. Meus pais têm o desejo de que eu assuma a responsabilidade pela fazenda quando eles já não tiverem mais idade para isso. Afinal, sou o mais velho de 3 irmãos e o único homem. Mas, para ser sincero, não é algo que eu realmente queira. Não consigo me imaginar passando o resto da vida no interior do Arkansas, especialmente depois de algo bem estranho que aconteceu em julho do ano passado. Meus pais saíram para uma viagem romântica de uma semana, então, durante esse período, eu e minhas 2 irmãs, Crystal e Morgan, ficamos encarregados de cuidar do lugar. A fazenda é isolada, o que traz muita privacidade. Na verdade, até demais para o meu gosto. Só que naquela noite em particular, as coisas foram um pouco diferentes. Era tarde, já perto da hora de ir dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online. Crystal estava ocupada no quarto dela, trabalhando em seu laptop nos cursos de verão. Enquanto isso, Morgan e eu estávamos na sala de estar, assistindo a um programa bobo qualquer para passar o tempo. Todos nós, de certa forma, estamos ansiosos para deixar a vida na fazenda para trás. Eu, em especial, sinto isso com mais força, já que sou o mais velho e estou no auge dos meus 20 anos. Um dos maiores temores da vida na fazenda são os predadores, e não me refiro apenas aos animais que aparecem para devorar o que plantamos, mas também às pessoas que vêm para roubar. Por mais inacreditável que pareça, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas já passamos por isso. É exatamente por essa razão que mantemos algumas armas em casa. Naquela noite, nossos 2 cães que ficam lá fora começaram a enlouquecer no quintal. Algo tinha assustado eles, com certeza. Fui até lá fora para ver o que estava acontecendo, já que eles não paravam de latir e estavam fixados na direção das plantações. Eu gritei para que se calassem e os 2 ficaram quietos na hora. Fui até a frente das plantações e fiquei escutando. Foi então que ouvi um assobio vindo do meio do milharal. E não era qualquer assobio. Definitivamente era humano. Aquela era a primeira vez que me deparava com um invasor na propriedade sem a presença do meu pai. Corri para dentro da casa para pegar uma das armas. Enquanto isso, os cães voltaram a latir como loucos. Falei para minhas irmãs que havia alguém no milharal e que eu precisava espantar essa pessoa. As 2 foram categóricas ao dizer que era uma ideia terrível correr para o meio do milharal no escuro, e acabaram me fazendo perceber o quanto estavam certas. Além do mais, o quão apavorante seria fazer isso. Decidi então voltar lá fora com os cães, que continuavam latindo desesperados na direção das plantações. Levantei a arma e dei um tiro para o alto. O som se espalhou pela noite e os cães finalmente ficaram quietos. Sentindo uma espécie de coragem repentina, gritei com todas as minhas forças para que saíssem das nossas terras. Acreditei que isso bastaria para resolver a situação, e com isso, voltei para dentro da casa. Minhas irmãs começaram a rir e isso acabou me fazendo rir também.
mas nossa pequena diversão não durou muito. Logo, os cães ficaram completamente agitados de novo, dessa vez até mais do que antes. Fui lá fora outra vez, preparado para repetir o que tinha feito antes, mas meu coração deu um salto quando vi um homem parado a cerca de 6 metros dos cães, bem em frente ao milharal. Ele me olhou e eu gritei, "Ei!", com toda a força, e foi nesse momento que ele saiu correndo em direção ao milharal. Tentei segui-lo e ainda dei mais um tiro para o alto, mas parei perto dos cães. Não havia a menor chance de eu entrar lá. Também não queria deixar os cães do lado de fora sozinhos. Então soltei as correntes deles dos ganchos e os levei para dentro. Contei para minhas irmãs que alguém estava se escondendo no meio do milharal. E o que fizemos depois? Ligamos para nosso pai. Ele me disse que, como o homem da casa, era minha responsabilidade proteger minhas irmãs. Ele sugeriu que, se a pessoa voltasse, eu disparasse mais um tiro de aviso. Depois disso, todos nós começamos a nos acalmar e fomos para nossos quartos. Minhas irmãs levaram um dos cães para o quarto delas e eu fui para o meu, levando a arma comigo, só porque todos estávamos um pouco assustados com toda essa situação. Eu tinha a janela aberta e, enquanto estava deitado na cama, assistindo a um filme no meu laptop, ouvi novamente aquele assobio vindo de fora. Imediatamente corri para a janela e vi alguém caminhando devagar pelo gramado. Como se tivesse um sexto sentido, a pessoa parou de andar e, ainda assobiando, virou-se para olhar diretamente para a minha janela. Ficava claro que esse cara estava tentando nos incomodar e nos assustar, o que era uma ideia bem idiota, considerando que eu já tinha mostrado que estava armado. Peguei rapidamente a arma que estava na cama e apontei pela janela. Disparei na grama, a alguns metros de onde ele estava, errando de propósito, obviamente. Isso acabou com o teatrinho de filme de terror dele, e ele sumiu da minha vista, indo em direção à frente da casa. Desta vez, ele não voltou. Só um idiota retornaria depois disso. É claro que contei para minhas irmãs o motivo de eu ter atirado e garanti a elas que ele não iria voltar. Nunca descobrimos quem era ou o motivo de tudo aquilo. Talvez fosse algum adolescente ou um grupo de adolescentes, apenas querendo pregar uma peça em fazendeiros inocentes por diversão, ou poderia ser alguém realmente perigoso. Eu costumava trabalhar como repositor noturno em um supermercado numa cidade meio rural. A loja se chamava Great America, o maior e mais completo mercado da região. Meu turno começava assim que as portas se fechavam, às 10 da noite, e ia até no máximo às 3 da manhã. Meu trabalho era repor as prateleiras e organizar tudo para o próximo dia de funcionamento. Claro, eu tinha as chaves da loja para acessar o lugar após o expediente. A equipe da noite era sempre composta por 2 pessoas, eu e mais um, fosse Terry, Carter ou Alfonso. Naquela noite, eu deveria estar de plantão com Terry. Cheguei na loja e entrei pela porta dos fundos, onde todo o estoque ainda não reposto estava armazenado. Comecei a trabalhar usando o transpalete para trazer um palete inteiro de caixas para o corredor de vendas. Decidi começar pelo corredor de pães e nozes, organizando os pães mais velhos para a frente e colocando os mais novos atrás. No meio da tarefa, percebi que ainda não tinha visto o Terry. Fui até o fundo da loja onde ficava o estoque e onde deixávamos nossos pertences. Ele ainda não tinha chegado. Então deixei a porta dos fundos entreaberta, travada com algo para facilitar a entrada dele assim que chegasse. Voltei ao trabalho por mais meia hora e, sem nenhum sinal do Terry, fui novamente até os fundos da loja. Ele não estava lá, mas percebi que a porta dos fundos estava fechada. Achei que isso significava que Terry já estava por ali em algum lugar. Quando fui abrir a porta, vi que a trava que eu tinha deixado estava do lado de fora, o que achei bem estranho. Ele teria chutado a trava para fora ao invés de trazê-la para dentro? Chamei o nome de Terry e o som ecoou pelo lugar, sem resposta. Decidi ligar para ele e ele atendeu com aquela voz de quem ainda estava na cama. Perguntei se ele estava no trabalho e ele disse que não iria naquela noite porque estava doente. Naquele momento, um calafrio subiu pela minha espinha.
Contei para ele que alguém tinha chutado a trava da porta e ele sugeriu que talvez ela tivesse se soltado sozinha. Nenhum outro funcionário estava escalado para trabalhar naquela noite. Desejei melhoras a Terry e desliguei a chamada. Mas mesmo assim não estava convencido de que a trava tivesse se soltado sozinha, porque eu a tinha encaixado sob a porta bem apertada. Fiz uma rápida checagem no fundo da loja, só para garantir que não havia ninguém por lá. Quando não encontrei ninguém, voltei ao trabalho, embora com uma sensação de desconforto persistente. Enquanto continuava repondo o restante dos pães, ouvi um barulho alto ecoando do outro lado do piso de vendas. Ok, agora alguém definitivamente estava ali. Levantei e fui até o corredor central, aquele que atravessa todos os outros. Parei por um segundo e olhei direto para o final do corredor. Do outro lado da loja, no corredor dos laticínios, vi um homem vestido de preto passar rapidamente olhando diretamente para mim. Meu coração quase parou. Foi como aquela cena do filme Sinais, quando o alienígena passa pela festa de aniversário. Tentei pensar de forma lógica, imaginando que talvez fosse alguém cobrindo o turno de Terry, e nosso chefe só tinha esquecido de me avisar. Comecei a caminhar rápido pelo corredor principal e gritei, com licença, o mais alto que consegui. Conforme passava pelos corredores, olhava para a esquerda tentando ver se ele foi em direção à frente da loja. Em um desses corredores, lá estava ele, parado no final, de frente para mim, como se estivesse me esperando. Quando ele me viu, se moveu rapidamente para fora do meu campo de visão, na mesma direção de onde eu tinha vindo. Gritei, com licença de novo, e comecei a correr pelo corredor na tentativa de alcançá-lo. Ainda não tinha conseguido ver o rosto dele direito. Quando cheguei ao fim do corredor, perto das caixas registradoras, olhei para a direção onde ele tinha ido, e lá estava ele novamente, parado no final do corredor de pães, com metade do corpo escondido atrás da prateleira. Ele tinha a boca aberta e começou a acenar para mim sem dizer uma palavra. A expressão no rosto dele me deixou arrepiado. Tentei falar mais uma vez, perguntando: "Quem é você?" Mas ele desapareceu atrás da prateleira. Eu definitivamente não estava sendo pago o suficiente para lidar com isso. Fui direto para o meu carro e liguei para o meu chefe. Quando ele atendeu, expliquei que tinha um maluco vagando pela loja. Ele me disse para tentar tirar o cara de lá, se possível, ou então chamar a polícia para removê-lo. Não ia arriscar tentar expulsar fisicamente alguém assim, então liguei para o 911. Fiquei esperando no meu carro até que uma viatura chegasse. Quando o policial apareceu, o cumprimentei e pedi que me seguisse para dentro da loja. Começamos a procurar pelo homem, e logo o encontramos novamente, parado de um jeito estranho em um dos corredores, como se estivesse brincando. O policial ordenou que ele saísse, e para minha surpresa, o sujeito obedeceu. Ele foi algemado, e posso dizer que era a pessoa mais esquisita que eu já tinha visto. Ele mantinha um sorriso constante, olhando diretamente para mim e lambendo os lábios de um jeito desconcertante. As olheiras enormes sob os olhos só deixavam sua aparência mais perturbadora. A única coisa que ele disse foi em resposta ao policial, alegando que estava apenas procurando por um lanche. O que realmente me incomodou foi a maneira como ele me olhou enquanto era levado para fora, com um sorriso ameaçador e sinistro que nunca mais saiu da minha cabeça. Depois disso, voltei ao meu trabalho. E claro, nunca mais deixei nenhuma das portas destrancadas novamente. Antes de irmos para o próximo relato, se chegou até aqui, comente qual o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Há muito tempo, estou falando de cerca de 8 anos atrás, eu e 2 amigos, Alex e Victor, fizemos algo realmente estúpido. Mas naquela época, fazer besteiras era basicamente como passávamos o tempo. Hoje em dia, não somos mais tão próximos do Alex, mas eu e o Victor ainda conversamos com frequência, e essa história sempre acaba surgindo nas nossas conversas. Naquela época, tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey. Nossa cidade tinha várias casas desocupadas, e no topo de uma estrada montanhosa,
Não muito longe de onde vivíamos, havia uma igreja abandonada. Todos os moradores da área conheciam a igreja. Ela ficava numa estrada fechada e estava deserta havia muitos anos. Não tenho certeza se a igreja ainda está de pé ou qual é o estado dela agora, já que atualmente moro na Flórida. Mas naquela época, sendo os caçadores de adrenalina e encrenqueiros que éramos, nós três tivemos a brilhante ideia de levar um tabuleiro Ouija para a igreja em plena madrugada. Era outubro, então acho que decidimos fazer isso como uma espécie de tributo à temporada de Halloween. O Victor tinha um tabuleiro Ouija guardado no armário dele, então foi ele quem trouxe o negócio. Eu estava dirigindo, então peguei o Alex primeiro, depois o Victor, e seguimos direto para a igreja. Como a estrada que levava até lá estava bloqueada, tivemos que estacionar na beira e caminhar o resto do caminho. Subimos a estrada em direção à colina que levava à igreja, usando apenas uma lanterna no começo para não atrair muita atenção. Mas, assim que chegamos ao topo, todos nós acendemos nossas lanternas. A igreja estava cercada por uma floresta densa em praticamente todas as direções, e ao lado havia um estacionamento de cascalho. Era evidente que o local já havia sido invadido várias vezes, com grafites cobrindo as paredes, e a grande porta da frente estava parcialmente aberta. 2 de nós tiveram que unir forças para conseguir empurrar a porta, que raspava no chão de tão pesada. Assim que entramos, naturalmente começamos a iluminar tudo com nossas lanternas, para garantir que estávamos sozinhos ali. Não vou mentir, estar naquele lugar à noite era definitivamente assustador. Victor foi quem montou o tabuleiro Ouija. Ele tirou 3 velas da mochila e disse que isso tornaria a experiência mais intensa. Colocou as velas em um triângulo ao redor do tabuleiro e depois de acendê-las apagamos as lanternas. Agora, a única luz que restava no ambiente vinha das velas, o que criou uma atmosfera muito mais sombria e desconfortável. Com a pouca iluminação, não conseguíamos enxergar mais do que uns 2 metros ao redor. Então começamos a brincar com o tabuleiro Ouija. O Victor estava assumindo a liderança nas perguntas. Não me lembro exatamente de tudo que ele disse, mas ele definitivamente começou com o clássico "Há alguém aí?" e outras perguntas típicas de tabuleiro Ouija. O planchete começou a se mover e todos nós caímos na risada. Eu sabia que um deles estava fazendo aquilo. Sinceramente, acho que é impossível jogar Ouija com seus amigos sem que alguém mova o planchete de brincadeira. Continuamos com a sessão, e quem quer que estivesse mexendo começou a soletrar algumas palavras. Enquanto estávamos nisso, de repente, ouvimos um barulho estranho vindo do altar da igreja. A melhor maneira de descrever seria como o som de um grande pedaço de madeira se partindo ao meio. Era um estalo alto e parecia algo provocado por alguém. Todos nós demos um salto e imediatamente apontamos nossas lanternas em direção ao altar. Não havia ninguém lá, pelo menos nada que pudéssemos ver. Acho que meus amigos ficaram tão assustados quanto eu, mas a igreja era velha e já estava caindo aos pedaços, então alguns ruídos estranhos não pareciam tão absurdos assim. Então continuamos. Todos nós nos revezamos fazendo perguntas ao tabuleiro, mas o planchete parou de se mover. Acho que aquele som de estalo nos assustou tanto que começamos a levar tudo mais a sério. Ficamos assim por um tempo em silêncio até que outro barulho vindo da área do altar quebrou a calmaria. Antes que tivéssemos tempo de iluminar com nossas lanternas naquela direção, algo caiu bem em cima do tabuleiro Ouija, fazendo todos nós pularem e gritarem. Era uma pedra mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe. Nós 3 ainda estávamos com as mãos no planchete há apenas 2 segundos, e não havia como algum de nós tivesse jogado aquela pedra. Todos nos levantamos de uma vez e saímos correndo da igreja, gritando, deixando o tabuleiro e as velas para trás. Descemos a colina o mais rápido que conseguimos até chegar ao meu carro, e com medo de que alguém estivesse nos perseguindo, nem pensamos em ficar por perto. Dirigi direto para a casa do Alex, onde ficamos sentados no carro por uns bons 30 minutos, tentando entender o que exatamente tinha acontecido. Victor, que é muito religioso e também supersticioso, estava convencido de que havíamos entrado em contato com algum tipo de espírito. Eu, por outro lado, não acredito muito nessas coisas, mas acho que havia alguém mais na igreja com a gente, o que é igualmente aterrorizante.
No dia seguinte, Victor voltou à igreja com o Alex para pegar o tabuleiro Ouija. E para tornar tudo ainda mais estranho, o tabuleiro tinha desaparecido, mas as velas ainda estavam lá, no mesmo lugar. Quando viram que o tabuleiro não estava onde o deixamos, decidiram sair de lá imediatamente. Até hoje essa continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Alguns anos atrás eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina, porque estava sem dinheiro e precisava de um segundo emprego. Passei alguns meses fazendo esse turno noturno, e foi por volta do meu segundo ou terceiro mês que um sujeito começou a aparecer regularmente, sempre tarde da noite, por volta das 2 da manhã. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, com o cabelo longo e desgrenhado. Toda vez que aparecia, ele comprava uma lata grande de cerveja e ia embora. Mas, depois de um tempo, em uma noite, ele me perguntou meu nome. Respondi, e ele, rindo para si mesmo, disse: Doug, gosto desse nome. Depois disso, abriu a cerveja que tinha acabado de comprar e saiu da loja falando sozinho. Estava claro que ele estava bêbado. Foi nessa noite que fiquei curioso para ver se ele estava sempre bebendo e dirigindo depois de sair da loja. Então, observei enquanto ele deixava o posto de gasolina e percebi que ele simplesmente caminhava para fora da propriedade. Isso fez sentido, já que ele nunca comprou gasolina nenhuma vez. Sempre vinha só para comprar álcool. Nos dias seguintes ele continuou aparecendo quase todas as noites. Algumas vezes ele parecia ainda mais bêbado do que de costume e chegava a se apoiar nas prateleiras sem dizer uma palavra. Mas, sempre que entrava, me cumprimentava com um "Ei, Doug", do jeito de sempre. Uma noite ele estava apenas encostado em uma prateleira, bebendo a cerveja que acabara de comprar, sem dizer nada, só olhando fixamente para a parede. Finalmente, decidi perguntar o nome dele. Ele olhou para mim, ficou uns 5 segundos em silêncio e então disse: Eric. Na hora, senti que Eric era aquele nome falso que as pessoas inventam quando estão mentindo sobre quem são. Fiquei me perguntando se ele escolheu Eric só porque rima com meu nome, mas deixei para lá. Perguntei: Então, Eric, onde você trabalha? Ele riu tão alto que, para ser sincero, me assustou. Em seguida, ele disse que não trabalhava. Comentou que o governo tinha acabado com o emprego dele. Eu já podia sentir que ele estava bêbado de novo. Ele me lançou um olhar meio zangado, mas de repente disse: Eu gosto de você, Doug. Parece que você sabe o que está fazendo. Não fazia ideia do que ele queria dizer com aquilo, mas logo depois ele saiu da loja. E então não o vi por um tempo. Passou mais de uma semana, o que era bastante para alguém que costumava aparecer quase todas as noites. Eric sempre me deixava com uma sensação estranha, uma leve inquietação. Embora ele estivesse quase sempre bêbado, algo obviamente estava fora do lugar na vida dele. Numa noite especialmente tempestuosa, com menos clientes do que o normal por causa da chuva, ouvi o sino da porta da frente tocar quando alguém entrou. Antes mesmo de olhar, eu tinha a estranha sensação de que seria o Eric, e fiquei surpreso ao ver que era ele de verdade. Mas não era o mesmo Eric de sempre. Ele parecia mais assustador. Estava completamente encharcado, sem capa de chuva ou guarda-chuva, vestindo apenas uma camisa escura e jeans. Seu cabelo longo pingava água, e ele ficou parado perto da porta, olhando fixamente para a parede. A expressão no rosto dele era de raiva, mas ao mesmo tempo parecia perdido, como se sua mente estivesse em outro lugar. O jeito como ele ficou ali, imóvel e completamente molhado, olhando para o nada, me deixou inquieto. Perguntei: Eric, você está bem? Mas ele não virou a cabeça nem se mexeu. Continuou parado, sem se mover, e então disse: Eu fiz algo muito ruim. Meu coração acelerou e perguntei: O que você fez? Foi aí que ele finalmente olhou para mim e disse: Preciso de um lugar para me esconder. E sem esperar resposta, passou por mim em direção ao pequeno corredor onde ficava o banheiro. Ele desapareceu atrás da parede, e logo ouvi uma das portas se abrir e fechar. Eu estava realmente começando a me sentir desconfortável com o Eric.
Sempre que ele aparecia na loja, sua presença me deixava nervoso, mas naquela noite havia algo extra esquisito nele. Ele parecia um zumbi, e aquela frase, "eu fiz algo muito ruim", foi especialmente perturbadora. Depois de um tempo, Eric ainda não tinha saído do banheiro. Imaginei que ele estivesse bêbado de novo. Talvez tivesse desmaiado ou estava vomitando. De qualquer forma, eu não queria me envolver. A próxima coisa de que me lembro foi das luzes apagando. A loja ficou completamente escura. Agora eu estava em um posto de gasolina sem energia, no meio de uma grande tempestade, com um cara instável e bêbado por perto. Peguei a lanterna que ficava atrás do balcão e comecei a caminhar em direção aos fundos da loja, onde ficavam o estoque e o quadro de energia. A porta dos fundos ficava no mesmo corredor pequeno que os banheiros. Quando passei pelas portas dos 2 banheiros, percebi que ambas estavam entreabertas, e Eric não estava em nenhum deles. Continuei andando em direção à porta dos fundos, planejando ir direto ao quadro de energia, mas parei de repente. Ouvi um leve gotejamento vindo de algum lugar da sala e o som sutil de sapatos molhados rangendo no chão. Meu coração despencou. Em um tom de voz fraco e assustado, chamei: "Eric!" Ouvi mais rangidos, agora bem à minha esquerda. Quando apontei a lanterna para aquele canto, lá estava Eric, com os olhos completamente arregalados. Num piscar de olhos, ele se lançou sobre mim gritando: "Eu vou te matar!" Instintivamente empurrei ele enquanto ele arranhava minhas costas. Sem pensar 2 vezes, corri de volta pela porta até a frente da loja. Felizmente, ele não me seguiu. Peguei minha capa de chuva e corri direto para o meu carro. Sentei no banco com as mãos tremendo enquanto discava 911 e explicava a situação para a atendente. Fiquei na linha com ela e, em pouco tempo, alguns policiais chegaram e entraram comigo na loja. Eric ainda estava na sala dos fundos, encolhido em um canto como se fosse um animal furioso. Foi aí que percebi o quão dilatadas estavam as pupilas dele. Claramente, ele estava sob efeito de alguma coisa. Depois que expliquei aos policiais que ele tinha se lançado sobre mim, ameaçado me matar e dito que havia feito algo muito ruim, eles o levaram para a delegacia. Cerca de 1 mês depois, descobri que o tal Eric na verdade se chamava Martin. Ele tinha espancado brutalmente a ex-mulher até a morte, e isso pode muito bem ter acontecido naquela mesma noite em que ele apareceu no posto. Resumindo, depois disso, eu nunca mais quis trabalhar no turno da noite em lugar nenhum. Quando eu tinha 19 anos, ainda trabalhava em uma pizzaria nas redondezas para ajudar a cobrir os custos de alimentação, combustível e outras despesas. O serviço era sempre bem tranquilo. Pegar o pedido, embalar a comida quando ficasse pronta, colocá-la na sacola e levá-la até o endereço informado. Já havia feito isso inúmeras vezes e nada de incomum acontecia. Era algo bastante rotineiro. As gorjetas geralmente variavam entre 3 e 5 dólares, dependendo da distância. De vez em quando, algum cliente mais generoso deixava 10 dólares ou até mais. Lembro que esse pedido específico era apenas um sanduíche de frango à parmegiana e uma fatia de pizza simples. Pedidos menores como esse costumavam render gorjetas mais modestas, mas eu não tinha a opção de escolher quais entregas fazer. Estava a caminho do endereço e, claro, a casa parecia estar em uma rua sem saída. Essa rua tinha um clima mais rural se comparado ao resto do bairro. Uma das casas contava com um trailer estacionado sobre a grama, com um pequeno trecho de floresta ao lado. As outras construções lembravam pequenas fazendas com bastante espaço ao redor. Ao chegar no destino, parei diante de uma casa pequena e peculiar, situada em um terreno enorme. Ela ficava ao lado de uma outra casa, que parecia estar abandonada, com o mato e os arbustos totalmente crescidos. Era por volta das 18 horas e já estava começando a escurecer, o que fazia com que as pessoas começassem a acender as luzes de suas casas. Mas, estranhamente, todas as luzes daquela casa estavam apagadas, e reparei que a porta da frente estava ligeiramente entreaberta. Caminhei em direção à porta da frente e, de repente, ouvi o som de um piano sendo tocado. Parecia estar vindo de alguns cômodos mais distantes,
abafado por paredes ou talvez por uma porta fechada. Bati na porta e, após esperar alguns minutos, toquei a campainha, mas ela não funcionou. O som do piano continuava. Achei estranho simplesmente entrar, então decidi dar a volta pela propriedade e fui em direção aos fundos. O quintal estava uma verdadeira bagunça, com objetos espalhados por toda a grama. Cheguei a ver uma cerca de arame, toda enferrujada e quebrada, jogada bem no meio do gramado. Caminhei até a porta dos fundos e bati com força. Espiei pelo vidro da porta e não vi nada além de um cômodo, que parecia ser um depósito, completamente desorganizado. Estava claro que os donos da casa não eram muito fãs de limpeza, para dizer o mínimo. Como ninguém atendeu na porta dos fundos, voltei para a frente da casa e liguei para um dos colegas da pizzaria, pedindo para confirmar o endereço. Ele levou alguns segundos para verificar o que estava escrito e confirmou que eu estava no local certo. Então voltei para a porta da frente, empurrei-a e o som do piano assustador ainda ecoava pela casa. Gritei: "A pizza chegou!" Assim que falei, o piano parou. Alguém gritou: "Aqui!" E em seguida, o piano começou de novo. A música era simples, porém perturbadora, repetitiva, como se estivesse em um loop infinito. Nenhuma luz estava acesa na casa, o que tornava quase impossível enxergar lá dentro. Caminhei em linha reta, me aproximando do som daquela música estranha. O cheiro dentro da casa era insuportavelmente mofado e desagradável. Ao chegar mais ou menos na metade do que poderia ser chamado de hall de entrada, comecei a me sentir extremamente desconfortável. Algo me dizia para não avançar mais. Gritei: "Estou aqui perto da porta da frente, senhor." Dessa vez, a música parou de vez e o silêncio tomou conta do lugar. Sentindo-me inquieto, recuei em direção à porta, querendo ficar o mais próximo possível da saída. Esperei ouvir passos vindo em minha direção, mas nada. O silêncio continuava. "Senhor?" perguntei, tentando quebrar o clima tenso. E então uma voz vinda de outro cômodo respondeu: "Sim, desculpe, tenho dificuldade para andar. Você poderia trazer aqui, por favor?" Aquilo soou estranho. Perguntei: "Em que cômodo você está, senhor?" Ele demorou um instante antes de responder: "Se você atravessar a sala de estar, estou na sala de jantar." Não havia qualquer instrução ao telefone dizendo que eu teria que fazer algo assim, o que só tornava tudo mais esquisito. Por um momento pensei no que deveria fazer. Parte de mim sentiu pena de simplesmente ir embora, caso realmente fosse algum homem idoso e frágil vivendo em meio àquela bagunça. Decidi então atravessar a sala de estar. Havia uma abertura que provavelmente levava à sala de jantar. Mas, sendo o tipo de pessoa cautelosa e desconfiada que sou, me mantive alerta. Em vez de entrar diretamente, espreitei ao redor da parede, apenas o suficiente para que um olho visse o que havia no cômodo. Pude ver o piano, mas ninguém estava sentado nele. Na verdade, não havia ninguém em todo o cômodo. Com isso, rapidamente, mas em silêncio, caminhei de volta para a porta da frente. Fechei-a atrás de mim e fui direto para o carro, voltando para a pizzaria. Quando cheguei, expliquei para o meu chefe que tinha sentido algo muito estranho dentro daquela casa. Ele foi totalmente compreensivo, especialmente porque o suposto cliente nem sequer ligou de volta para perguntar por que eu tinha ido embora. Isso já dizia muita coisa. Fiquei pensando sobre aquilo e não fazia sentido algum tentar armar um assalto dentro da própria casa. E nem meu chefe ou os colegas conseguiram entender. Mais tarde, naquela mesma noite, depois do expediente, resolvi procurar o endereço na internet. Foi aí que descobri que a casa tinha sido tomada pelo banco meses antes e estava desocupada desde então. Quando contei isso ao pessoal da pizzaria, todos ficaram com a mesma expressão de surpresa que eu tive. A verdade é que eu estava a poucos passos de, provavelmente, ser assaltado ou até algo pior. Ou, quem sabe, alguém estava apenas tentando pregar uma pegadinha bem macabra em um entregador de pizza desavisado. Moro em uma casa com minha irmã. A casa é de 2 andares, um estilo mãe e filha, o que significa que temos 2 cozinhas. Minha irmã fica no andar de baixo e eu no andar de cima. Ela não passa muito tempo em casa, já que costuma ficar com um namorado que mora a mais de 30 quilômetros daqui.
Como mencionei, tenho 30 anos. Não deveria me sentir assustado por estar sozinho em casa, mas admito, às vezes isso acontece. Certa noite eu estava sozinho na sala assistindo a um filme de terror. A parte da casa onde fico tem um conceito aberto, então a sala de estar, sala de jantar e a cozinha formam um grande espaço. Meu sofá fica bem no meio desse espaço, o que significa que, enquanto assisto TV, minhas costas ficam voltadas para uma grande área aberta atrás de mim. Para quem se assusta com facilidade, esse definitivamente não é o lugar mais confortável para ver um filme de terror sozinho. Admito que, enquanto assistia na sala escura, com a única luz vindo da televisão, me peguei olhando por cima do ombro várias vezes. Gosto de pensar que não sou o único homem de 30 anos que faz isso. De qualquer forma, depois que o filme terminou, escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Meu sono durou cerca de 2 horas. Acordei por volta de 1 da manhã, sem entender muito bem o que me fez despertar. Foi então que ouvi uma voz vindo do andar de baixo. Parecia ser a voz da minha irmã. Soava como se ela estivesse dentro de casa. Não como se estivesse do lado de fora pedindo para eu abrir a porta, mas eu sabia que era a voz dela. Não conseguia entender o que ela estava gritando, mas, ainda sonolento, não raciocinei muito bem. Só conseguia pensar que ela estava tentando me chamar ou talvez discutindo com o namorado. Saí da cama e fui para o corredor, que estava completamente escuro. Acendi a luz do corredor e atravessei a sala de estar, ouvindo a voz dela de novo, vinda lá de baixo. Dessa vez, consegui entender que ela estava dizendo o meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando de volta. O que foi? Tentei encontrar o interruptor de luz no hall do andar de baixo, mas não consegui localizá-lo. Não estou exagerando quando digo que ainda estava muito grogue. Continuei caminhando pelo corredor dela em direção à cozinha e finalmente encontrei um interruptor de luz, que liguei. A luz da cozinha iluminou seu pequeno apartamento, incluindo a sala de estar. A lâmpada demorava para clarear totalmente, mas mesmo assim pude ver que não havia ninguém lá embaixo. Nem minha irmã, nem o namorado. Fui até o quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela em voz alta uma vez. Ninguém respondeu. Porém, logo depois que gritei, ouvi algo cair no chão no quarto da minha irmã. O mesmo quarto que eu tinha acabado de verificar e estava completamente vazio. Subi as escadas de volta como se fosse uma criança assustada e fui direto para a cama, onde meu celular estava. Tentei ligar para minha irmã algumas vezes, mas ela não atendeu. Me tranquei no quarto, tentando entender se eu tinha alucinado tudo aquilo. Acabei adormecendo novamente e na manhã seguinte acordei com uma mensagem da minha irmã, perguntando por que eu havia ligado para ela à 1 da manhã. Perguntei se ela tinha estado em casa na noite anterior, mas ela disse que não, que estava na casa do namorado. Desci até o quarto dela para verificar o que poderia ter caído no chão, mas não havia absolutamente nada que pudesse ter feito aquele barulho. Tento me convencer de que alucinei tudo o que ouvi naquela noite, porque a alternativa seria muito mais perturbadora. No entanto, nunca tive alucinações ou qualquer distúrbio do sono. O fato de ter ouvido a voz da minha irmã de forma tão nítida, junto com aquele som estranho no quarto, ainda me deixa profundamente assustado.